Vamos começar então, e aí a gente pode ter um tempo depois para perguntas ou para interação, mas para as pessoas que já tiveram a oportunidade de me conhecer, enfim, eu estive no case especial também durante a quarta-feira, mas o meu nome é Alan Neves, ou Alan dos Santos Neves, que aí eu e a Neide nos conectamos com os dos Santos, da família Medeiros, que a gente faz parte. Eu atualmente trabalho como gestor de projetos de IoT. Para quem não conhece, IoT significa Internet of Things, que é basicamente o novo ramo da tecnologia onde a gente vai conectar ou tenta conectar todas as plataformas com um único sistema, que a gente chama de nuvens, né? Na Electrolux, inclusive, se minha câmera estiver mostrando, eu estou nesse momento na Electrolux, eu não sei se a câmera está mostrando, mas eu estou na Electrolux, aí depois eu posso dar uma volta talvez com o computador. Eu tenho 26 anos de idade, eu tive a oportunidade de trabalhar em 5 países diferentes antes de vir para a Suécia, esse é meu 5º país, que eu estive trabalhando e tipo, pude conhecer outros países durante o meu trabalho. Enfim, foi uma benção e também um privilégio super grande, assim, de poder viajar e conhecer e representar a organização que eu fiz parte, que chama IESEC, que está na última parte aí. Eu fui, meu último cargo na IESEC foi diretor para a região das Américas, tanto do Norte, como Central, como América do Sul, e para a região do Caribe, durante o ano de 2018 e 2019, então morei no Canadá, e lá fica a base ou a sede da organização a nível mundial. Então eu preparei um material aqui com várias dicas, tem alguns vídeos, provavelmente os vídeos a gente não vai conseguir escutar, então eu vou deixar o material compartilhado depois, para que vocês possam ver os vídeos. Alguns vídeos são de algumas outras pessoas que também conseguiram trabalhos de maneira internacional, não somente pela plataforma que eu consegui, mas por outras plataformas. E o tópico é sobre ativar-se e internacionalizar-se, que eu acredito que é exatamente o processo que eu passei para chegar onde eu cheguei. E aqui tem algumas coisas que a gente vai tratar, e algumas delas não vamos chegar a falar de maneira tão profunda, porque eu sei que tem outros mini cursos falando sobre soft skills, também falando sobre desenvolvimento e plano de carreira, então vou passar mais dando algumas dicas, e a intenção mesmo é a gente entender um pouco sobre a minha experiência, também como a gente pode mapear se eu tenho ou não tenho as capacidades e competências suficientes ainda para o mercado de trabalho, sendo ele internacional ou não. A gente vai falar um pouco sobre soft skills e hard skills, e vou falar um pouco sobre a minha experiência de como eu desenvolvi essas habilidades para conseguir a vaga de trabalho que eu tenho hoje. A gente vai falar um pouco também sobre plano de carreira, vou mostrar algumas metodologias que eu já utilizei durante a minha experiência e qual eu utilizei para conseguir o trabalho que eu tenho hoje. Aí eu vou deixar vai ter dentro da apresentação, que eu vou compartilhar depois com os professores, eles podem compartilhar com vocês, tem uma página com 5 ou 6 vídeos de outras pessoas que estão em outros países, compartilhando algumas dicas sobre LinkedIn, como atualizar o seu currículo, eu acredito que também vai ser legal. Tem algumas perguntas que eu recebo e recebi de outras pessoas em outros momentos que eu falei sobre a minha carreira, então aí a gente vai responder essas perguntas e alguns desafios e coisas que a gente deve levar em consideração. Eu adicionei ontem à noite, antes de eu dormir, uma página falando sobre como você deve preencher o seu LinkedIn, que no caso é a plataforma mais reconhecida atualmente para comercialização de você mesmo, ou para se vender. E aí coloquei como a gente pode fazer um LinkedIn mais correto e mais abrangente a nível internacional. Então acho que aí vai dar para a gente dar uma trabalhada e vocês chegarem a ter umas tarefinhas para fazerem em casa. Então vamos lá, vamos começar. Então, só para descrever um pouco sobre a minha experiência, minha experiência de viagens internacionais começou no ano de 2012, então a primeira coisa que eu fiz foi um intercâmbio voluntário no Peru, então eu fiquei lá durante 6 semanas, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens em temas relacionados à liderança e sustentabilidade. Então eu fiquei 6 semanas, e para mim foi um momento que abriu minha cabeça, assim, como eu comentei para vocês, a Neide, que é minha prima tia, ela foi a primeira pessoa da nossa família a ter um contato internacional, e nesse momento, assim, o que a gente tinha eram as fotos, eram as lembranças, os presentes que a gente tinha recebido por parte dela, então a gente tinha muita vontade, desde muito cedo, desde os meus 14, 15 anos, eu queria ter feito um intercâmbio mais cedo, mas obviamente, querendo ou não, alguns intercâmbios que a gente precisa fazer, o investimento financeiro, em alguns casos, são muito altos, eu não conhecia alguma outra plataforma que pudesse ter o mesmo impacto que eu queria ter, que era aprender um novo idioma e viajar, e também ter um baixo custo, ou
poder juntar o dinheiro suficiente mais rápido. E aí foi através disso que eu vi que não somente existem intercâmbios de estudo ou intercâmbios de trabalho, mas também existem intercâmbios voluntários, que foi o intercâmbio que eu fiz. Fiz durante 2012 e o comecinho de 2013, então viajei exatamente quando eu fiz 18 anos, 2 dias depois. Aí em 2015, enfim, voltei para o Brasil e eu continuei meus estudos, e aí em 2015 eu fiz o meu segundo intercâmbio voluntário e também uma mobilidade acadêmica na Colômbia. Então eu estudei na cidade de Cali, que enfim, que é uma... que eu acredito que para muitas pessoas, e provavelmente para vocês devem ter passado por algumas conversas, né, Cali é conhecido como a cidade onde o narcotráfico em 2010, 2009 e anos anteriores era extremamente presente. Então, eu fui muito com essa ambição para a Colômbia, com ambição e com medo, né, de esse paradigma, ou esse estereótipo que eu tirei da cultura colombiana. Eu queria viver um pouco para entender e também poder trazer algumas experiências para outras pessoas, para que outras pessoas pudessem entender por bocas ou por experiências que eu vivi. Então foi uma experiência maravilhosa, enfim, não passei por nenhum perrengue, enfim, perrengue a gente sempre passa, mas por nenhuma ameaça, ou não senti nenhum medo enquanto eu estive na Colômbia, na cidade de Cali, pelos 6 meses que eu estive lá, e essas 4, 5 semanas de voluntariado também. E depois disso, quando eu estava na Colômbia, foi aí que minha carreira profissional começou a mudar. Primeiro eu tentei um estágio no Brasil, e quando eu estava tentando esse estágio no Brasil, eu também tentei pelo LinkedIn e também por outras plataformas, alguns estágios em outros lugares do mundo. E por muita sorte eu consegui um no Peru. E aí foi onde eu comecei a pensar, vou ou não vou, e terminei morando no Peru por 3 anos, fazendo parte da diretoria de uma organização, que no caso algumas pessoas talvez conheçam, a ESEC, né? E depois em 2017, foi quando eu finalizei, e aí em 2018 e 2019 eu fui contratado para trabalhar no Canadá, como parte da diretoria global, e esses 3 meses que eu tive de treinamento foram feitos na Holanda. Então eu fiquei 3 meses na Holanda, junho, julho e agosto, e a partir de 1º de setembro de 2018 eu mudei para o Canadá, estive morando em Montreal e viajei a América Latina toda pelo meu trabalho, que era responsável pela América Latina. E aí veio a experiência que eu estou agora, que provavelmente vai ser um dos grandes investimentos a nível de ano, a nível de emoção e criar minha vida, que é a Suécia. Então eu apliquei para trabalhos em diferentes países, eu apliquei na Malásia, apliquei em Dubai e apliquei aqui na Suécia, e também apliquei para trabalhos no Brasil. E fiz processo para os 3, consegui algumas propostas nesses países, e aí coloquei na mesa qual trabalho eu queria, e qual estágio eu queria fazer. Então aceitei o estágio na Suécia, e aí quando eu estava terminando meu estágio, quase a ponto de voltar para o Brasil, o meu chefe me contratou, e ele falou que queria que eu ficasse aqui, e que ele ia dar um jeito de que eu pudesse continuar meus estudos, e ao mesmo tempo estar trabalhando. E agora terminei meu estágio faz 2 meses, e agora eu sou uma pessoa contratada aqui na Electrolux da Suécia. Inclusive, eu não sei se a câmera está funcionando, mas aqui está meu crachazinho, que eu estou nesse momento aqui no escritório. Mas essa é mais ou menos a minha experiência, para que vocês entendam. Eu tive tanto voluntário, mobilidade, também estágios internacionais, e eu vou focar bastante sobre a parte de encontrar estágio internacional e trabalho internacional durante essa experiência. Só antes que a gente comece, eu quero deixar claro que todas as experiências que eu tive tiveram alta importância para que eu consiga chegar onde eu cheguei. E os projetos voluntários, profissionais e estágios todos agregam, e eu acredito que aí é muito importante que uma viagem de 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 anos, se você conseguir tirar o máximo dessa experiência, ela vai agregar para o seu currículo, ela vai agregar para a sua carreira, vai agregar para a sua educação, e eu acredito que a gente precisa desmistificar, ou não sei se a palavra correta em português é desmistificar, mas tirar essa nuvem de que apenas intercâmbios em lugares específicos realmente funcionam, ou países específicos. E vamos começar então? A gente vai falar sobre, eu separei aqui, então você vai conseguir ver as categorias por números, então é de acordo com os tópicos que a gente vai trabalhar, e quando o número aqui mudar para uma foto minha, é porque isso vai ser relacionado à minha experiência, então como eu implementei isso na minha experiência. Então para vocês terem, nesse momento, pelo menos durante esse mini curso, eu como um exemplo. Então, anualmente, cada país gera uma necessidade diferente, e é muito importante deixar claro, eu posso dar vários exemplos, por exemplo, no Canadá, eles mandam uma lista anual para todas as imigrações, falando
quais faculdades ou quais carreiras eles vão dar preferência no processo de visto. E o mercado de trabalho, nesse caso, precisa dessas pessoas diferentes, né? Então, precisa de carreira diversificada, e não necessariamente só por causa do estudo, mas a nível de balanço de gênero, de orientação sexual, de idioma. Então, tem várias categorias que podem, e principalmente hoje, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão no mercado de trabalho, essas pessoas diferentes precisam ser incluídas. Então, é muito importante quando você começar a buscar um trabalho de maneira enfim, internacionalmente, ou até nacionalmente ou localmente na sua cidade, você faça uma comparação como o mercado de trabalho está hoje e como eu, enfim, como profissional estou nesse momento e se eu estou preparado ou não para esse próximo passo. Então, eu separei aqui para vocês 4 passos que vocês deveriam levar em consideração quando a gente está falando sobre encontrar algum trabalho, alguma profissão que talvez se conecte com o que vocês querem. Então, o primeiro passo é sobre a parte de exploração pessoal. Então, eu não sei se exploração é a palavra correta em português, então possivelmente vai ter algumas palavras em português que eu só pensei em inglês e coloquei em português, mas é a parte de busca, né? Então, busca pessoal, entender o que está acontecendo no mercado de trabalho, mas também entender o que acontece comigo, quais são os meus desejos, quais são meus sonhos. A segunda parte é sobre meus desejos profissionais, a terceira é sobre o contexto profissional, e a última só quais são as minhas chances de conseguir participar ou entrar nesse mercado de trabalho. Então, aí eu separei aqui para vocês terem uma ideia de como essa metodologia poderia aplicar se vocês vão fazer essa atividade, enfim, mais tarde ou durante o ano. A primeira coisa é, literalmente, vocês vão ver o exemplo depois, mas literalmente coloca isso num papel, senta e dá uma olhada de quais são as coisas que eu gosto, que eu não gosto, quais são as coisas que eu posso fazer, e aí quando fala de posso fazer, a gente está falando de fisicamente e mentalmente, então coisas que eu me preocupo, coisas que, enfim, a minha estatura corporal, ou a maneira que eu penso, ou as coisas que eu sou mais afim de fazer, quais são as qualidades que eu tenho, quais são as habilidades pessoais que eu tenho, tanto os soft skills, que são habilidades que não são quantificáveis, mas também habilidades quantificáveis, e quais são as coisas que eu sei fazer. Então, programação, coisas mais técnicas e etc. Que programação, por exemplo, é um exemplo meu. Vocês vão estar vendo aqui algumas mensagens, mas eu vou fechando. A nível de mercado de trabalho, ao mesmo tempo, você coloca do outro lado quais são as atividades profissionais que me ajudam, ou que, enfim, que possam me ajudar a aprender mais sobre mim e sobre as coisas que eu gosto de fazer. Então, aí é literalmente você está a um nível alto, você não está exatamente colocando qual a empresa você quer ir, ou exatamente qual ramo você quer ir, mas quais atividades profissionais. Trabalhar com logística, trabalhar na parte administrativa, trabalhar com ligações, comunicação, então são atividades ou rotina que você acredita que vai fazer você uma pessoa melhor. Na segunda parte, a gente fala sobre meus desejos profissionais. Então, na parte tenho as minhas preferências profissionais e as habilidades profissionais que eu posso utilizar durante o meu trabalho. Então, aí você pega tudo que você sabe fazer e você coloca um pouco mais filtrado sobre tudo que eu sei fazer, quais dessas eu consigo utilizar durante o meu trabalho. Porque, por exemplo, eu posso te dar um exemplo aqui. Eu sei dançar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas não é uma habilidade que eu posso utilizar no meu ambiente profissional. Talvez eu possa utilizar em algum ambiente, algum descontraído, mas eu trabalho com programação, né? Eu trabalho com desenvolvimento de aplicativo de celular. Então, dançar, exato, é meu hobby dançar. A Neide sabe, tem vários vídeos aí que eu fico postando. E aí na parte profissional, você vai colocar quais são as áreas profissionais que eu poderia implementar essas habilidades profissionais que eu tenho. Então, uma habilidade que eu tenho, por exemplo, é apresentação. Então, comunicação é uma coisa que eu gosto e eu me interesso. Outra coisa é desenho. Então, eu sou uma pessoa que utiliza bastante ferramentas gráficas. E com isso, eu vou utilizar quais são as áreas profissionais que possivelmente eu vou ter muito mais chance de entrar. Profissões, tipos de negócio, primeiro, segundo, terceiro setor. Então, mapear é o segundo passo. Na terceira, coisas que eu prefiro fazer. Então, e coisas que eu prefiro fazer e faço bem. Então, você tem as habilidades profissionais, que está lá em cima. Depois você passa para as habilidades profissionais, ou as coisas que eu posso utilizar no meu trabalho. E a terceira, coisas que eu posso utilizar no meu trabalho e eu gosto de fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu sei programar, só que é uma habilidade profissional que eu posso usar no meu trabalho, só que eu não gosto de fazer, por exemplo. Só que desenhar ou fazer apresentações é uma coisa que eu gosto, que é uma habilidade profissional que eu posso utilizar no meu trabalho e eu prefiro fazer. E aí você passa para o ambiente do lado, que é a parte do lado, a parte do mercado de trabalho. Então, qual o ambiente de trabalho que eu gostaria de estar?
metas profissionais que eu gostaria de alcançar. Então, você quer um lugar mais contraído, você quer um lugar que eles vão aceitar as suas habilidades, ou você quer algum lugar ou uma empresa, ou um ambiente onde você tenha alto ou fácil crescimento, isso tem que ser levado em consideração. E quando a gente passa para o ponto 4, que são as minhas chances, e aí, no meu caso, eu mapeio coisas que eu não posso fazer ou eu não aceito fazer, e quais são os meus critérios de trabalho, como salário, horas e país. Enfim, e aí, por exemplo, quando eu comecei a aplicar para esse trabalho que eu tinha agora, eu tinha a ideia de ir sim ou sim para a Europa, ou ir para o Brasil, ou ir para a Ásia, que foram as 3 opções que eu mapeei. Eu não tinha colocado o Canadá, eu não tinha colocado os Estados Unidos, então eu já sabia que nesse caso era o que eu queria. E aí na parte de mercado de trabalho, você coloca a parte de requisitos para as vagas, e quais são os processos legais para essas vagas, e você escreve se você já tem rede de contato, ou pessoas que podem te ajudar a entender essas possibilidades dessas vagas. Então é aí onde você vai possivelmente mapear vagas nesse ambiente de trabalho que você já mapeou durante o passo 1, passo 2 e passo 3. Então, como eu falei para vocês aqui, eu coloquei a minha foto ali, né, só para vocês entenderem como que eu fiz. Então, eu sou o Alan, o ramo que eu queria trabalhar quando eu terminei meu último trabalho era na área de inovação. Então, na parte de exploração pessoal, eu coloquei que eu sou uma pessoa criativa, que eu gosto de estar em comunicação direta com as pessoas e eu amo tecnologia. E no ambiente de trabalho de inovação, na parte de exploração, eu sei que eles utilizavam métodos ágeis, que tinha várias possibilidades para intercâmbio de curta duração e muita rotatividade, então muitas pessoas entrando e saindo dentro do mercado de trabalho da mesma empresa. No passo 2, eu coloquei que eu queria trabalhar numa multinacional, que eu falava 3 idiomas e que eu tinha um curso já de um método ágil que se chama Scrum. E eu queria continuar implementando ele. E aí no passo 2, eles pediam pessoas que tinham experiências com programação, pessoas que já tinham trabalhado em negócios sociais e pessoas que já tinham algum tipo de experiência com rotina de startup. E aí no passo 3, no contexto profissional, coisas que eu sei fazer e gosto de fazer, era trabalhar em gestão de projetos e ter a possibilidade de fazer e divulgar apresentações e comunicação direta com as pessoas clientes. E aí, no passo 3, esses ambientes de inovação é um lugar onde você vai ser escutado e um lugar que você provavelmente vai crescer rapidamente. Então, se você não quer uma estabilidade no único cargo, inovação é uma área que, nesse caso, daria essa possibilidade. E quando a gente fala do passo 4, eu não queria estar numa estrutura robusta e eu não aceito países que não focam em qualidade de vida, que era uma das coisas que eu queria. Esse aqui é um exemplo bem por cima, assim, isso aqui tem que ser bem pensado, e ainda apresentaria para algum amigo, para algum professor que pudesse te dar feedback, te orientar também em algumas respostas. E inovação, nas chances eles pediam nas vagas ter um conhecimento básico de TI, falar pelo menos 2 idiomas diferentes e saber utilizar ferramentas de Adobe, que são ferramentas de desenho. E aí, passando no próximo PPT, vocês conseguem ver aí que tem 3 coisas que eu coloquei em vermelho, que eram coisas que eu não sabia, ou eu não tinha contato. Eu sabia um pouco de Scrum, mas eu não entendia como eu poderia aplicar métodos ágeis dentro de uma cultura organizacional. Eu também não tinha ideia, no meu momento eu queria um lugar com extrema estabilidade, então eu não sabia se eu conseguiria me adaptar num espaço onde eu possa crescer rapidamente, porque na ESEC, nos 7 anos que eu tive na ESEC, o crescimento era muito rápido. Então eu queria uma experiência um pouco mais estável. E a última era ter conhecimento de ferramentas Adobe, que eu não tinha. Então, basicamente, eu coloquei isso num papel e foram essas 3 coisas que eu trabalhei para conseguir a vaga de trabalho que eu tenho hoje. Então, se você dá uma olhada no meu LinkedIn, ou se você dá uma olhada no meu currículo, você vai ver que essas são coisas que eu trabalhei bastante. Desenho, programação, entender um pouco sobre design thinking, e foi aí que eu mapeei as coisas que ainda precisava ser melhorada para que um dia eu conseguisse um trabalho em inovação. Isso foi mais ou menos um período de 2 a 3 meses, fazendo alguns cursos, conversando com algumas pessoas, para que eu começasse a aplicar para as primeiras vagas. Que eu acho que isso é muito importante. Se você sabe que os requisitos para esse mercado de trabalho são extremamente claros, não sai aplicando sem ter os requisitos previamente, pelo menos, estudados, porque se eles te convidaram para uma entrevista, é exatamente aí que eles vão bater nos requisitos que eles já colocaram na descrição das vagas. E também não minta em currículo, as pessoas entendem isso durante as entrevistas, isso é muito importante também, não mentir, não deixar coisas escondidas. E isso foi a primeira parte, então,
identificando o mercado de trabalho, fazendo essa dinâmica e mapeando em passos diferentes como eu, como jovem, Alan, posso contribuir para esse mercado de trabalho e pegando essas coisas e trabalhando dentro e, enfim, e com elas nos próximos capítulos, né? Aí a gente passa para a parte 2, que é exatamente essa parte que eu comentei sobre desenvolvimento, né? Então, a gente já viu que eu tinha 3 coisas que eu queria trabalhar, 3 coisas e, enfim, pode ser que você tenha uma, nenhuma ou muito mais, e isso é completamente ok. Mas a gente precisa desenvolver essas habilidades, e essas habilidades se desenvolvem em 2 sistemas, né? Um sistema que chama Soft Skills e um que chama Hard Skills, e a gente vai falar sobre eles. Mas eu não vou falar muito sobre Soft Skills, porque a gente tem um outro mini curso e provavelmente alguns de vocês vão participar lá, e eu acredito que vai ser muito mais profundo. Mas, só para a gente entrar nesse tópico, comentar para vocês que a tecnologia está avançando mais rápido que a humanidade. Assim, você sempre precisa estar em constante desenvolvimento para ter um diferencial. A garantia do seu trabalho é que você possa fazer alguma coisa que a tecnologia ainda não consegue fazer. E senão eles vão automatizar. E quando eles automatizam, sai mais barato, provavelmente para eles, ou sai mais rápido. E isso é o que o mercado de trabalho busca, ou mais diminuição de custo, ou diminuição de tempo, né? Diminuição de recursos. E isso é muito importante que esteja claro. Por isso que é você, enfim, desenvolver e aprender coisas novas que uma máquina não pode fazer. Por exemplo, habilidade de negociação, habilidade de convencimento, comunicação, falar em público, apresentação. Isso são coisas que, por enquanto, a tecnologia ainda não faz. E muitas vezes, em mercado de trabalho mais robustos, ou que ainda estão em constante desenvolvimento, eles preferem que uma pessoa seja responsável por isso. A gente vai falar um pouco sobre isso. Soft skills são basicamente coisas que a gente não coloca no currículo diretamente, são aptidões mentais, emocionais e sociais, e elas são facilmente qualificáveis. E as hard skills são coisas que a gente coloca no currículo, são aptidões técnicas, certificações e qualificações, e facilmente quantificáveis. Para ser bem sincero, eu coloco sim no meu currículo algumas menções de soft skills, principalmente dentro das minhas experiências profissionais, só que a gente vai falar um pouco disso lá para frente, só para vocês entenderem que não necessariamente não colocar é uma regra, eu acho que depende muito do mercado de trabalho que você está aplicando, porém, resultados e coisas mais tangíveis é o que vai basicamente fazer, que é o que está escrito aqui, vai fazer eles abrirem o seu currículo e passarem você para a próxima fase, então essa parte tem que também estar bem clara. Então, hard skills são as coisas que, nessa partezinha aqui, então, são as coisas que fazem as pessoas abrirem o currículo e passarem você para a próxima fase. E as soft skills é o que faz você ir bem na entrevista, na dinâmica e possivelmente convencer a pessoa que está te entrevistando. Então, os dois são extremamente importantes e provavelmente até no mesmo nível, só que em diferentes momentos você vai utilizar essas ferramentas. Então, coloquei minha foto aqui, só para vocês terem uma ideia de como aquele primeiro cenário que eu comentei para vocês sobre coisas que eu ainda não conhecia, como eu implementei. Então, a nível de soft skills, a primeira coisa que eu fiz, eu comecei a pedir feedback. Se você não sabe o que é feedback, feedback é quando você pede algum conselho construtivo para uma pessoa relacionado a alguma performance que você já teve. Então, performance de trabalho, performance pessoal. Então, comecei a pedir feedback para meus amigos, que ultimamente no mercado de trabalho eles estão chamando de feed forward, que significa, enfim, se você pegar a tradução exatamente da palavra, feed seria, provavelmente vocês usam Instagram e etc, mas feed basicamente vem da parte alimentar, né? Então, vem de digerir. Então, feedback seria digerir de maneira retroativa coisas que você fez no passado e que você pode melhorar. Só que aí eles mudaram agora, no mercado de trabalho estão falando bastante sobre feed forward, que significa, em vez de colocar back, que é para trás, eles colocaram para frente. Então você digere para progredir, e não para refletir. Mais ou menos assim que não é muito claro na tradução no português, mas quando vocês começarem a desenvolver comunicações em inglês, ou possivelmente vocês já conhecem e vão escutar bastante desse termo. Então, feedback, feed forward é a mesma coisa, só que com intenções, a palavra tem uma intenção diferente. A nível soft skills, continuei a detalhar minhas experiências e escrever os aprendizados que eu tive. Antes eu colocava apenas os resultados que eu tinha atingido. Então, por exemplo, eu trabalhei na Caixa Econômica quando eu tinha 15, 16 anos. E eu coloquei, recebi um prêmio tal.
porém, a partir disso eu comecei a colocar os aprendizados. Aprendi a desenvolver melhor comunicação com as pessoas. Isso é importante, porque as pessoas vão te perguntar depois. E desenvolvi ferramentas para que eu pudesse melhorar coisas que normalmente você não consegue melhorar simplesmente através de cursos técnicos. Então, gestão de tempo, disciplina, comunicação, que eram coisas que eu sentia que eu ainda precisava melhorar para conseguir as vagas e trabalhar na área de inovação. A nível conhecimentos técnicos, eu me inscrevi em cursos de programação, Adobe, Scrum, que são métodos ágeis, e todos os que eu fiz, isso é 100% verídico, foram todos cursos grátis que eu encontrei na internet, assim. E todos eles eu mapeei e coloquei em currículo e etc. Eu me conectei com vários amigos que poderiam me ajudar a aprender, então que pudessem sentar comigo durante 1 hora ou 2 horas por semana e me ensinassem a fazer coisas, e aprendi métodos e metodologias que estavam em alta na área de inovação. Então tem um método hoje, por exemplo, que eu uso aqui, que eu aprendi quando eu estava fazendo esse processo, que chama SAFe, que eu coloquei inclusive na descrição do meu currículo, né, que é SAFe, é uma metodologia de desenvolvimento de softwares, onde a gente trabalha no mesmo nível de Scrum, porém a nível de incrementação. Então a gente não está terminando um projeto e terminou o projeto, começa outro projeto. A gente termina um projeto, a gente faz uma revisão do projeto e melhora o projeto. Então isso a gente trabalha aqui na Electrolux dentro da área que eu trabalho, por exemplo. Então, basicamente, esse foi o meu passo, meu segundo passo. Então, revisar quais eram as habilidades não mensuráveis e as habilidades mensuráveis que eu precisava trabalhar. Coloquei isso no papel e gerei disciplina suficiente para que eu pudesse completar grande parte desses cursos e ser uma pessoa mais competitiva no mercado de trabalho. E uma coisa que foi muito importante para mim durante a minha entrevista foi que o meu chefe, que ele não está aqui hoje, mas ele está de férias, mas ele perguntou para mim, eu vi que você vem de uma carreira, ou de uma faculdade, ou de um curso que não tem nada relacionado diretamente com inovação. Só que eu vi que nos últimos 2 meses, porque você coloca as datas dos seus cursos, né? Então você desenvolveu um conhecimento muito rápido e muito, enfim, para aplicação. Por quê? E aí eu apresentei exatamente esse plano para ele. Ó, eu fiz essa análise, eu vi que eu precisava desenvolver essas habilidades, eu sabia que eu queria migrar de área, queria passar para inovação, e eu sabia que para hoje estar nessa entrevista com você, eu precisava chegar nesse nível. E eu acredito que isso, mostrar essa vontade de aprender, foi uma das ferramentas mais importantes para que eu pudesse ser contratado. Então, é muito importante você passar por esse processo. E aí quando a gente chega na parte 3, que é a parte de consolidação das coisas que você já revisou, que você precisa aprender e desenvolver. Só que aí você precisa colocar um plano para isso. E é de extrema importância documentar esse processo, porque metas ou sonhos sem planejamento não serão atingidos. Ou podem ser atingidos por outros canais, mas tem menos chances de serem atingidos se você tiver um plano correto e próprio para isso. Então se planeje emocionalmente, profissionalmente e financeiramente para isso. E eu sei que vai ter um curso também falando sobre isso, então só para deixar claro que eu vou passar bem por cima de plano de carreira, mas vamos tocar algumas ferramentas. Plano de carreira, quando você olha assim por um conceito distante, provavelmente você vai pensar que precisa ter uma ferramenta super automática, ou precisa ser exatamente dia por dia, mês por mês. E uma dica que eu dou para vocês, e eu caí muitas vezes nesse buraco, se você não entende o seu próprio plano de carreira ou a própria metodologia, você nunca vai priorizar ou você nunca vai seguir um plano de carreira. Então, se você é uma pessoa que gosta de complexidade, tá tudo bem. Então faça uma ferramenta ou faça um plano que tenha datas, horas, automatização e etc. Isso tá tudo bem. Só que se você é uma pessoa como eu, pelo menos no ano que eu comecei a fazer o plano de carreira, eu era uma pessoa extremamente de simples ideias, de fácil implementação. Então eu queria uma coisa simples, direta e que eu pudesse implementar. Então, aqui eu estou colocando alguns exemplos, a gente não vai falar sobre eles nesse mini curso, mas tem alguns exemplos que eu vou disponibilizar a imagem, quando você clica nela, ele vai mandar você para um site. Então, tem várias ideias de possíveis análises que você pode fazer, ou documentos que você pode utilizar para criar o seu plano de carreira. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o que eu estou compartilhando com vocês agora é sobre passos para você ter uma carreira, enfim,
um plano de carreira ideal. Então, eu estou utilizando essa metodologia do The Future Expert, que é basicamente pegar alguns passos daqui, só que existe essa daqui também, que é a roda da decisão sobre a sua carreira, tem um plano, que esse plano aqui você pode até ter ali Excel, que é um plano com as suas metas e quais competências você precisa desenvolver, e qual é o seu plano de ação. Tem esse outro aqui que chama análise SWOT, que é uma análise que provavelmente no Brasil deve ser força, debilidades, oportunidades e ameaças. Eu acho que chama FODA em português. Então, onde você consegue analisar como você e o mercado de trabalho está, e você também consegue tirar algumas consolidações e informações daí. Ah, exato, isso, Neide. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Obrigado, prima. E tem essa também que chama Past Analysis, que fala sobre, normalmente isso daqui é quando você quer tomar uma decisão muito, muito forte sobre uma mudança de país a longo prazo. Então você vai avaliar questões políticas, questões econômicas, questões tecnológicas, questões sociais daquele país, e aí talvez é uma mudança mais drástica na sua vida de mudar para sempre, ou enfim, conseguir um trabalho que seja permanente. Isso aqui também é interessante entender se a cultura que você está indo é uma cultura que você quer participar. Eu fiz uma bem mais simples, então eu fiz essa daqui, que é de uma, eu acho que é de uma metodologia, fofa também, legal, massa, legal, obrigado. Fofa é o nome, diferente, bem diferente. Eu aprendi tudo isso enquanto eu estava numa organização em que a língua era inglês, então para mim várias coisas são em inglês. Mas português, todos os materiais têm em português, e a apresentação eu vou, enfim, o máximo que eu pude eu coloquei tudo em português. Mas basicamente eu fiz essa metodologia, que eu peguei, você começa pelos pontos verdes, aí depois você passa pelos pontos vermelhos, e você termina no pontinho preto aqui no meio. Então, basicamente, eu defini quais são as coisas que eu amo fazer, quais são as coisas que eu sou bom, quais são as coisas que eu posso fazer e posso ser pago por isso, e quais são as coisas que o mundo precisa. Então, aí eu defini quais são missões, quais são vocações, quais são profissões, quais são paixões, até que eu cheguei no mercado de trabalho, onde eu pudesse conectar os 4 pontos verdes, os 4 pontos vermelhos no meu lugar de trabalho. Então, isso normalmente uma coisa que eu faço muito, inclusive eu vou fazer nesse domingo, eu faço uma revisão disso anual, né? Então, coisas que eu gosto de fazer, eu posso até compartilhar depois com vocês algum material, caso alguém queira, mas eu faço uma revisão normalmente anual de como foi meu ano, coisas que eu aprendi, coisas que eu desenvolvi, coisas que eu quero fazer pro próximo ano, e vou trabalhando sobre esse projeto de vida que eu estou desenvolvendo. E basicamente essa metodologia foi a que me ajudou. Então, a nível exatamente, eu coloquei até minha fotinha aqui, você está falando demais, mas o que você fez? O primeiro que eu fiz foi um teste para entender meus valores dentro do ambiente de trabalho, então o link está aqui embaixo, vai estar na apresentação. Tem inglês e tem português, dentro do mesmo link você consegue trocar para português. E aí, isso aqui, você pode até ver que eu tinha 23 anos, isso faz 2 anos, quando eu comecei a aplicar para trabalhos aqui. Fiz um teste para entender meus valores dentro do ambiente de trabalho, então quais coisas que eu acreditava que eu precisava melhorar, e eu conectei isso com essa atividade aqui, então, para que vocês pudessem entender. Fiz uma avaliação de como eu me comporto dentro do ambiente profissional, então, e aí tem, esses testes tem várias perguntas onde te desafia, falando... aconteceu isso, o que você faria? E aí tem várias possíveis respostas. Isso te dá algumas consolidações sobre um perfil que você provavelmente vai apresentar no ambiente profissional. Então aqui também tem o link. E o último, que é a parte mais importante para mim, eu desenvolvi um plano de carreira de coisas que eu deveria aprender ou melhorar para conseguir o que eu queria. Então, isso aqui é de uma organização chamada Mind Valley, que chama Lifebook Quest. Eu tenho uma versão dessa em PDF que eu mesmo fiz em português, para mim mesmo, porque eu não tinha um material em inglês que eu fazia com meus amigos, então alguns deles não falavam inglês, então eu tenho um material em português também. Vou passar para você sim, gente. E basicamente eu fiz esse material, onde eu poderia desenvolver algumas metas, e aqui eu colocava feito ou não feito, e eu só colocava as metas para desenvolvimento a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu colocava coisas que eu queria aprender, escrevia nessa linha meta, feito ou não feito. E se não estava feito, enfim, aí tinha várias sanções pessoais, então eu ia diminuir
a hora que eu investi em alguma coisa, ou eu ia diminuir o investimento que eu tinha em festa, enfim, para que eu conseguisse focar no meu plano de carreira, que para mim naquele momento era a coisa mais importante, que eu não estava dando a 100% prioridade, e aí nos próximos 3 meses eu consegui cumprir as 12 metas que eu tinha colocado. E assim vai, e eu tenho isso até hoje, eu faço isso até hoje. E fazer inclusive no domingo do próximos 3 meses, janeiro, fevereiro e março. E basicamente esse foi o processo para que eu pudesse chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, eu vou falar um pouco sobre, no final eu posso falar um pouco sobre o processo de entrevista para a Electrolux. Inclusive, se alguém aqui tiver interesse de vir para a Electrolux, eu posso ajudar compartilhando algumas vagas, enfim, dando algumas dicas. Tenho vários amigos que vieram através de indicações ou minha ou de outras pessoas brasileiras também. Enfim, foi uma experiência, enfim, incrível, e é muito bom estar próximo de pessoas queridas, né? Então, a gente vai consolidando o tópico agora, e eu vou passar para a parte de dicas, vou falar um pouco sobre o currículo, e aí no final vou abrir um pouco para perguntas e respostas. Então, passando aqui para o ponto 4, que existem diferentes caminhos para que você consiga um trabalho no meio internacional. Mas você precisa se ativar e começar a se preparar para isso. Então, a gente vai passar por algumas dicas e algumas perguntas frequentes que as pessoas perguntam. Então, a primeira dica aqui, busque referências de outras pessoas que estão na mesma área que você e estão no meio internacional. Para mim, eu posso falar com 100% de garantia com base na minha experiência. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Network, ou rede de contatos, é uma das maiores ferramentas para recrutamento. Então, eu tenho amigos aqui que eles, pelo fato, enfim, todas as empresas têm cultura de indicação, né? E tem processos abertos também. Então, na cultura de indicação é quando você compartilha o currículo de uma pessoa que você conhece, e essa pessoa vai ser revisada ela não vai participar do primeiro filtro de currículo, ela vai chegar no segundo filtro de currículo, porque empresas internacionais ou multinacionais, elas vão ter pelo menos 3, 4, 5 vezes mais currículos do que empresas que estão buscando pessoas apenas nacionais. Então, acho que é muito importante gerar uma rede de contato. Segundo selecione países específicos que você queira trabalhar, e estude um pouco da cultura, rotina e necessidades do mercado de trabalho. E eu falo sobre países específicos, porque uma coisa é você falar, eu quero ir para a Europa. Ir para a Europa são mais de 20 países. E a Europa você vai ter Portugal, Espanha, que são países com a cultura muito parecida com a cultura latina, porém, enfim, são países europeus, são da Iberoamérica, são ibero-europeus. Provavelmente alguém que estuda geografia vai saber exatamente como denominar, mas caso você queira ir para a Rússia, para a Hungria, para a Ucrânia ou para a Escandinávia, são extremamente diferentes culturas, que provavelmente você se adaptaria muito melhor em Portugal, mas não se adaptaria na Rússia. Ou você se adaptaria na Rússia, mas não se adaptaria na Suíça. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes, entender onde você quer ficar, porque buscar trabalho em 20 países é menos efetivo do que buscar trabalho em 3, 4. Senão você vai se perder, e eu acho que isso não vai ser tão efetivo na sua busca. Utilize as plataformas de recrutamento internacional. Aqui tem um artigo que eu coloquei sobre como você pode montar o seu LinkedIn, mas a gente vai falar sobre isso aqui também no próximo PPT. Faça cursos online, e estes cursos vão ser diferenciais em algumas entrevistas. Hoje, como eu falei para vocês, né, o mercado de trabalho está sempre com diferentes necessidades, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje conceitos de inteligência artificial, que ainda existem algumas graduações que não tocaram nesse assunto, porque é muito novo. Então, alguns cursos online podem complementar a sua graduação. A graduação te dá a base, te dá conceitos, e você pode fazer um curso online e utilizar até em projetos e trabalhos que a sua faculdade precisa, ou o seu curso vai necessitar. E aí eu coloquei alguns links de alguns cursos. Então tem o LinkedIn Learning, que é a plataforma de aprendizagem do LinkedIn, que tem inglês e em português. Aí tem o Udemy, que é uma universidade online, onde também tem cursos em português e inglês, e tem o Coursera, que provavelmente vocês conhecem, que é bem famoso no Brasil, que tem vários cursos online que você pode desenvolver aquelas habilidades que a gente falou lá no ponto 1 e no ponto 2. Participe de projetos de extensão, pesquisa ou voluntariado, e eu acho que isso é muito bom e muito importante. Isso enriquece bastante a sua experiência, e principalmente na parte de experiências técnicas. É aí onde a pessoa vai olhar para o seu currículo e vai falar, essa pessoa investiu bastante tempo durante a graduação, ou investiu em projetos, e ela tem bastante conhecimento, vamos passar essa pessoa para a área da entrevista. E vai te ajudar bastante na parte da entrevista. Entenda exatamente o que você está em busca,
Tá faltando um em aqui, mas que você está buscando, e aplica esses métodos que a gente conversou, então, porque talvez o que você está falando hoje, que seu sonho é, enfim, ser uma pessoa, não sei, trabalhar na área farmacêutica, ou trabalhar na parte de exportação e importação, e aí quando você faz esse mapeamento de habilidades que você tem nesse momento, talvez tenha 3, 4 coisas que ainda você não vai conseguir cobrir, talvez no próximo semestre, então você precisa se planejar para que essas habilidades ou esses conhecimentos cheguem, né, que vai ser importante. E outra dica é, países como Austrália, Suécia, Nova Zelândia, eles têm um visto que se chama visto holiday. Holiday significa férias ou feriado. E eles não te pedem um contrato de trabalho. Você pode aplicar para esse visto e você pode conseguir ou ir lá buscar trabalho no país mesmo. Então, eu tenho amigos, inclusive, que eles terminaram a faculdade, aplicaram para um holiday e eles foram para lá, basicamente, para buscar trabalho. E aí, falando sobre essa parte que eu acho que é um dos pontos importantes, uma das maiores ferramentas que eles vão utilizar para recrutamento vai ser o LinkedIn, e principalmente empresas multinacionais, porque tem muitos processos automatizados dentro do LinkedIn. Então, eu coloquei algumas dicas aqui sobre estes 10 pontos que o LinkedIn pede para você quando você quer, enfim, criar um perfil, né? Então, aí tem o primeiro elemento, que é o elemento foto de perfil. Caso você não tenha uma foto formal, você pode tirar uma foto com fundo neutro, mas nada de foto de Instagram, Facebook, fazendo biquinho, fazendo pistolinha, fazendo beleza, não. Principalmente quando você quer buscar uma multinacional, eles filtram bastante a qualidade da foto que você adiciona no LinkedIn. Tem a parte headline, né, que é um texto ou uma frase que você coloca embaixo do seu nome. E aí, normalmente aqui, as dicas é você falar ou colocar alguma coisa que você faz, ou um sonho que você tem. Então, por exemplo, buscando impactar sociedades através de tecnologia, que fala muito sobre a sua missão e sua visão para o mundo. Aí tem uma parte de descrição, uma parte de resumo, onde você consegue escrever suas motivações, as suas habilidades, e quais são os seus próximos planos. Na parte de experiência, você coloca o trabalho que você teve e o que você conseguiu atingir, e se você tiver vídeos ou fotos desse trabalho, algum prêmio, certificado, uma foto com o logo do trabalho, coloque também, é muito legal que eles consigam conectar visualmente o seu trabalho com as coisas que você fez. A gente tem a parte de experiências voluntárias e educação, então colocar as informações universitárias, estudos de verão, outras experiências de estudo. Então, por exemplo, aqui na Europa, né, principalmente na Suécia, as pessoas, só para vocês entenderem como que funciona o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eles se formam até o 9º ano, como a gente tem no Brasil, o 9º ano, e aí eles fazem como se fosse um vestibular para entrar no ensino médio, ou eles podem simplesmente considerar que terminaram a escola no 9º ano. Não é obrigatório terminar o ensino médio. O ensino médio, você pode diferenciar e colocar várias, enfim, colocar coisas diferentes. Você pode estudar um ensino médio focado em computação, um ensino médio focado em biologia, um ensino médio focado em saúde. E isso vai ajudar você quando você fizer um vestibular diferente. Então, se você participou de alguma escola parecida assim no Brasil, eu não tive essa oportunidade, mas é nessa parte de educação que você pode colocar. Aí tem experiências voluntárias e causas, então coloco todas as informações de trabalho, mesmo que voluntários, ou apoio a feiras acadêmicas, semanas acadêmicas, isso também conta. Tem a parte de habilidades, e na habilidades você escolhe habilidades e as pessoas, que são suas conexões, os seus amigos dentro do LinkedIn, eles podem confirmar que você tem essa habilidade mesmo ou não. Então, pedem para os seus amigos confirmar essas 5 habilidades e coloquem habilidades relacionadas com a área que você quer trabalhar. Aí tem prêmios, então caso você tenha algum certificado, nota máxima no TCC, ou qualquer outro prêmio adicione. Aí tem os cursos, que aí são os cursos online ou cursos técnicos, que não fazem necessariamente parte de uma matriz curricular de uma universidade, ou de uma escola, ou de um enfim, um colégio técnico, colocar aqui, então, cursos online, mini cursos, por exemplo, os mini cursos que vocês estão tendo aqui durante essa semana, vocês podem adicionar lá. E aí tem projetos, então projetos que você tenha liderado ou participado de alguma maneira, então sejam eles projetos de pesquisa, projetos de extensão, ou até projetos fora da universidade, como escoteiro, caso você tenha participado de algum projeto de, não sei, de arrecadação, é importante adicionar.
E a última parte seria a parte de recomendações. Então, aí, recomendações são quando, não sei se vocês lembram, não sei se todos aqui, qual a idade da galera, mas no Orkut você podia pedir depoimento, né? As pessoas te mandavam depoimento. Então, no LinkedIn tem essa parte, só que se chama recomendações. Então, na parte de recomendações é onde a pessoa escreve um texto falando quão bom e por que te recomendaria ser contratado para o mercado de trabalho. Isso é muito interessante. Então, eu coloquei só alguns comentários aqui, que é importante também, isso não vai diretamente dentro do perfil. Então, compartilhe e crie post para que as pessoas vejam que vocês estão ativos dentro do sistema. Crie um perfil em português e inglês. Então, dentro do LinkedIn, nesse link que vocês vão encontrar aqui, vai ter uma dica de como você pode traduzir automaticamente o seu perfil. Então, quando uma pessoa que não seja brasileira chega no seu perfil, em vez de ver seu texto em português, ele vai ver seu texto em inglês. Coloque o nome do cargo de maneira atrativa em outro idioma. Então, por exemplo, aqui, estágio na faculdade, você poderia colocar University Intern, ou alguma coisa Junior, que é basicamente os nomes que eles utilizam no mercado de trabalho, ou se você participou de monitoria, se foi um monitor para uma das matérias, colocar College Education Assistant, coisas que eles poderiam ver e falar, não, ó, literalmente essa pessoa ofereceu horas para esse tipo de trabalho durante esse período e isso pode ajudar bastante durante as suas entrevistas. Então aqui eu coloquei um exemplo do meu, eu não vou passar por ele, mas é só para vocês terem uma ideia de como eu planejei o meu antes de buscar trabalho. Então aqui tem meu nome, aqui tenho minha descrição, que eu sou uma pessoa entusiasta por IoT, criando soluções para aplicativos de celular. Aí tem minha descrição, tem faculdade, as recomendações, quais coisas que eu já atingi, projetos que eu já participei, certificados e licenças que eu já fiz, e o trabalho que eu tive, enfim, durante um tempo. Por exemplo, aqui, ó, uma das coisas que eu queria muito que fosse uma habilidade que a empresa reconhecesse em mim era a gestão de estratégia. Então, aí eu pedi para 27 amigos meus irem lá e clicar no botãozinho de mais, recomendando estratégia como uma das coisas que eu desenvolvo. Então, isso aqui também vai estar na apresentação, mas é só para vocês darem uma olhada do que eu comentei aqui para vocês. São coisas que eu implemento na minha vida, assim. Então, eu acho que isso é muito importante. Aqui não vai dar para escutar, mas quando vocês receberem um PPT, vocês vão conseguir. Eu acho que não dá para escutar. Eu só vou dar um play e ver se vocês escutam. Vocês escutam o vídeo ou não? Acho que não, né? Não está saindo áudio, não. Então tá bom. Mas quando eu compartilho com vocês o material, então vocês vão conseguir ver. Mas aqui são 5 amigos meus, então aqui 2 dela, essa menina aqui chama Amanda, ela é brasileira, ela trabalha aqui na Electrolux, hoje ela é uma líder de sustentabilidade na fábrica de um dos projetos que a gente tem, então ela trabalha e mora aqui, é uma das minhas amigas também. Esse aqui é um colega meu chamado Orion, o Orion ele trabalha na Holanda, ele é diretor, um dos fundadores de uma startup na Holanda. Então isso é uma outra coisa legal, que caso você queira ser dono de negócio, e você tem interesse de abrir um negócio talvez até em outro país, também você pode escutar um pouco das dicas que ele compartilhou. Aqui essa é a Luísa de Porto Alegre, ela é engenheira civil, e ela trabalha na Alemanha, e ela trabalha em projetos trabalho numa startup, tem projetos tecnológicos e desenvolvimento de aplicativo celular em outro país, então eu trabalho na Suécia, ela trabalha na Alemanha, são 2 perspectivas. Aí tem a Camila, que trabalha a gente trabalha no mesmo prédio, só que ela é líder no time de design global da Electrolux, e ela fez relações internacionais em Franca. E tem o Gabriel, que ele é de Campo Grande, que é meu amigo do bairro, assim, se eu pudesse falar. Ele trabalha na Bélgica, e ele trabalha na DHL, que é o correio, né, internacional. Ele trabalha lá faz 2 anos, atualmente. Então, vocês vão conseguir, eu pedi mais vídeo para outras pessoas, então se eu conseguir mais vídeos eu posso compartilhar depois, mas esses foram as respostas que eu consegui durante essa semana que eu estava preparando o material. Eu acho que vai ajudar a vocês terem algumas ideias. Deixa eu só... Tá todo mundo falando ao mesmo tempo, mas deixa eu passar. Pronto. Então, só para a gente ir finalizando, então, quais são as coisas que são pedidas nesse processo que vocês vão fazer caso vocês queiram aplicar para vagas internacionais? O primeiro é conhecimento de idiomas.
Então, normalmente, eles vão pedir o inglês intermediário ou avançado para vagas na América do Norte, Europa, Ásia e África. Espanhol é pedido a nível intermediário em algumas vagas da América Latina. Em alguns casos, as certificações, o papel não é necessário. Então, se você coloca no seu currículo, eles vão deixar claro na vaga, por favor, apresentar TOEFL ou enfim, Cervantes, que é para o espanhol. Só que nas vagas que eu apliquei, por exemplo, eu não tenho certificado de falar espanhol. Eu não tinha, no caso, né? Agora eu já tenho porque eu fiz o teste, mas eu não tinha. Então, eu aprendi trabalhando, conversando com meus amigos, aí eu fiz o teste e me certifiquei depois que eu consegui uma vaga de trabalho. Experiências extracurriculares ajudam, principalmente outros estágios que você já fez no Brasil, experiência de voluntariado, projetos de extensão e apresentação de projetos em eventos. Isso daqui me contou muito para a vaga que eu tenho aqui, principalmente porque hoje meu cargo é bastante relacionamento direto com outras áreas, então comunicação e ter uma experiência de ter conversado com outras pessoas ajudou bastante. As entrevistas geralmente são com requisitos aplicados na sua experiência de vida. E por que eu falo isso? Porque uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que está na Índia, ela não entende ou ela não vai ter acesso à matriz curricular da sua universidade diretamente. Então, o que elas vão querer? Elas vão querer que os seus aprendizados que você teve na sua faculdade, no seu trabalho, no seu estágio, sejam implementados na sua experiência de vida. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, essa exatamente foi a primeira pergunta que eu recebi na minha entrevista. Eu comentei, né? E meu chefe falou, Alan, você comentou que você conhece sobre Scrum. Então me fala em qual experiência você usou e quais os resultados que você obteve. Então, se, por exemplo, você colocou lá que o seu TCC foi sobre gestão de políticas públicas para o terceiro setor, alguma coisa assim. Então, provavelmente, eles vão te perguntar, eu vi que você colocou isso, então me conte quais propostas você tem, e quais ideias que você gerou, enfim, e como isso te impactou. E normalmente é bem aplicado no que você já viveu. Graduação ou curso técnico avançado, em alguns casos são pedidos, e não necessariamente pelo fato de ter uma graduação, mas porque muitos países pedem para o processo de visto. Então é importante ter isso em consideração para algumas vagas que você quiser fazer, e principalmente se você quiser um trabalho permanente, se não for um estágio, vão pedir isso. Para alguns processos de visto também é necessário ser estudante ou graduado, então é importante, por exemplo, para que eu pudesse vir para a Suécia, eu precisava ser um estudante para a vaga que eu vim quando eu cheguei. E aí, quando eu já estava com essa vaga, eu consegui transformar no contrato permanente, mas se eu tivesse vindo diretamente com o contrato permanente, eu precisava ter apresentado o meu diploma. Então aí tem diferentes maneiras de você buscar a oportunidade. Referências, então vão pedir e-mail ou telefone de alguma pessoa que já trabalhou contigo, e isso aconteceu comigo, então eles pediram o telefone de um ex-chefe, e eles ligaram para o meu ex-chefe 2 dias antes do resultado para perguntar se tudo que eu estava comentando na minha entrevista era verídico, e é importante vocês terem claro com essas referências que o trabalho que eles vão fazer, na verdade, é recomendar o máximo que pode você, e também ser sincero sobre as suas dificuldades, caso eles perguntem sobre alguma dificuldade que você teve. E aí, consolidando algumas perguntas, então, que eu recebi, inclusive, antes de vir para esse workshop, posso conseguir trabalho sem inglês? Poder pode, provavelmente em países latinos ou países que falam português, e não existe apenas Portugal, tem outros países que falam português. Eu posso dar outros exemplos aqui, tem uma cidade na China, Macau, eles têm parte da população que fala português, Moçambique fala português, Angola, acredito, aí tem Portugal, enfim, enfim, o Brasil também tem várias oportunidades. Então, porém, o inglês te abre muitas portas. Então, uma coisa que, por exemplo, para mim me ajudou, eu fui diretor para as Américas, só que quando eles me selecionaram ano passado, eles queriam me selecionar para apenas a América Latina, porque eles não tinham conhecimento se o meu inglês era suficientemente bom para me comunicar com pessoas da América do Norte. Só que na minha entrevista eu lancei, eu falei, não, eu falo inglês, e aí meu trabalho foi para os países Canadá e também Estados Unidos. Todos os processos são feitos apenas pelo LinkedIn? Não. LinkedIn é um dos canais, e eu diria que é o mais famoso atualmente, mas existem outras plataformas, como Erasmus, a Exec, Workaway, que tem processos parecidos. Então, dá uma olhada nessas plataformas, e talvez elas se encaixam a nível de custo, a nível de processo, ou que vocês se interessariam também. Quanto tempo pode demorar um processo? Eu vou falar sobre a minha experiência. Eu fiz 3 processos, né? Eu fiz um processo para Malásia, um para Suécia e um para Dubai. Então, para Malásia, eu ia trabalhar numa empresa na área de marketing.
Na Suécia eu fiz para a área de TI, e em Dubai eu fiz para a área de vendas. Totalmente diferente, mas eu fiz eles em diferentes momentos da minha vida, não fiz todos ao mesmo tempo. Então, todos eles duraram ao redor de 2 meses e meio, e quando uma empresa internacionaliza esse processo de recrutamento, o número de interessados aumenta muito. Então é muito importante que o seu currículo, o seu LinkedIn, ou a sua plataforma que você está usando, porque talvez vão pedir para você preencher um currículo numa plataforma online. Precisa ser motivo, né, para que eles acelerem o seu processo. Preciso de alguma documentação caso seja aceito, com certeza, principalmente em vagas que são fora da América Latina, então passaporte e visto. Em alguns casos eles também vão pedir para você o endereço de chegada, então ou um Airbnb ou um hotel, para que você possa comprovar que você vai ter um lugar para chegar em caso eles precisam mandar algum documento. No meu caso eu cheguei aqui, aqui é uma carta, né, com a carta de aceitação da imigração, e eu fiz o meu processo de residência aqui, então eu apliquei para o meu visto enquanto eu estava fora, e quando eu cheguei aqui eu fiz o meu processo de residência. Muitos recrutadores não sabem sobre esses processos legais, então muitas empresas eles vão deixar a responsabilidade de aplicação de visto com você, principalmente se a empresa não é multinacional. Então é importante que você entenda, porque pode ser que você seja aprovado numa vaga, só que o Brasil tem restrições legais com esse país, e talvez essa recrutadora não entende, então, ou essa pessoa recrutadora, né, não entende. Então é importante que vocês tenham cuidado com isso, porque aconteceu comigo, por exemplo, na vaga de Dubai, não era meu maior interesse, não era minha prioridade, só que para eu conseguir para Dubai, eu tinha que fazer um processo de quase 6 meses de visto, e financeiramente eu não estava preparado, então eu falei, não, eu não vou aceitar. E aí foi aonde eu fiquei entre Malásia e Suécia e vim para a Suécia trabalhar. Não, mas é isso. Foram agora uma horinha de algumas dicas para vocês, algumas metodologias que vocês podem implementar e eu estou super disponível, então professores que estão aqui, foi isso, não sei como que vocês querem trabalhar agora o próximo passo. Também, né, Alan, por mais que a gente converse, mas eu não tinha visto, assim, uma metodologia tão organizada, fiquei, assim, muito feliz, porque eu sou professora da área de recursos humanos, e para mim foi um show de aula, então eu quero que você compartilhe, para poder a gente compartilhar com os nossos alunos, com os nossos colegas, e eu acredito que os alunos e as pessoas que estão participando aqui também foi muito enriquecedor, na verdade, reforçando aquilo que a administração, ela coloca para os alunos constantemente, que sem planejar, sem a nossa missão, sem a nossa visão, nós não vamos a lugar nenhum. Então, é aquela pergunta que ela tem que ser uma inquietude constante em nossas vidas. O que eu quero ser? Como chegar, né? Os nossos objetivos precisam estar muito claros. Eu já dizia anteriormente, tínhamos poucas pessoas na sala, mas que quando eu assisti o case, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu comentei na minha casa, é que nós sempre colocamos o empecilho do recurso financeiro em primeiro lugar. Eu não vou porque eu não tenho recursos financeiros. E todos, exceto a Gabriela, todos não tinham recursos financeiros disponíveis, porém tinham sonhos, tinham objetivos, tinham isso como meta. E aí as universidades, e infelizmente, né, André, eu vejo que foi assim, nós acertamos no pulo do gato em trazer essas temáticas, porque o professor Maurício Vieira, ele nos apresentou um leque de oportunidades que se tem às universidades. Então, os alunos, nós temos, e até nós, professores, também fomentar muito mais essa questão dos intercambistas, que é possível. Eu acompanhei o processo da Gabriela e, assim, é muita documentação, muita coisa, porque a universidade ainda é bastante burocrática, né? Mas foi muito prazeroso acompanhar esse processo, porque a Gabriela já sabia o que ela queria. E eu sabia, foi ela e mais alunos, mas a Gabriela, ela já falava inglês muito bom, porque naquele momento, para a Disney, precisaria disso, né? Então, assim, dizer para os alunos não perderem essa oportunidade. LinkedIn, gente, como é importante o nosso LinkedIn, e olha que aula, que para mim, assim, eu como professora, não fico muito ligada no LinkedIn, mas hoje foi uma puxada de orelha, o quanto é importante termos um LinkedIn atualizado, com essas informações importantes. Então, a todos que estão assistindo, gente, não é impossível, é possível. Eu acompanho o Alan, nós somos, né, Alan, como eu disse para vocês, desde muito pequeno,
E uma das coisas, e também o pai dele, por ser um pai muito presente, muito antenado nas coisas, hoje é um coronel aposentado, muito respeitado a nível nacional e estadual, ele teve sempre essa visão, apesar de ser um militar, que tinha lá o seu salário mensal, mas disse, não, veja o que você pode, o restante a gente faz. Então, que vocês tenham, que vocês sejam essas pessoas proativas e busquem essas informações. Professora Fernanda está aí, vai contribuir com vocês também, porque ela tem uma ligação lá com o Canadá, que de repente vocês podem fazer essa relação, né? Então, assim, muito obrigada, foi riquíssimo. Aos meus alunos da área de recursos humanos que estão aqui, eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais assuntos depois, né? Quando o Alan compartilhar esse material. E uma coisa legal, o Alan tem uma humildade tremenda, ele está deixando aberto que vocês tenham ele como canal lá fora, né? Olha que bacana, você já tem um canal. Nós temos o Maurício, que está lá no Ceará, que falou, olha, estou aberto, tem também aí um Instagram que vocês devem colocar. Outras coisa legal, cuidado, gente, com as redes sociais. Nós temos visto algumas coisas muito tristes, muito feias nas redes sociais dos nossos alunos. Olha a importância de nós cuidarmos da nossa imagem, né? Lá eles vão buscar essas informações, tá? Então, Alan, eu sei que eu já estava com essa expectativa, superou as minhas expectativas, né? E que bom que você está se colocando à disposição, porque você é uma pessoa muito humana, muito altruísta, então eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente, muitos alunos que estão com esse sonho, que é possível sim realizar, tá? Parabéns, e André, muito obrigada. Tá, primeiro, enfim, obrigado. Além de falando assim de mim, toda vez eu fico emocionado, eu falo pra ela que eu vou chorar, então hoje não pode chorar, então eu vou deixar o choro para mais tarde, né? Mas sobre a primeira pergunta, a oportunidade, não foram todas pelo LinkedIn, mas o LinkedIn foi o meu currículo, assim, eu não mandei nenhum currículo físico, eles mandavam... falava, manda o link do seu LinkedIn que a gente vai dar uma revisada lá. Então, tudo que eu tinha no papel antes, eu comecei a distribuir e colocar dentro do LinkedIn. Mas eu acho que a vaga para a Malásia foi pelo LinkedIn, a vaga para a Suécia e para Dubai foram através do site das empresas mesmo, onde eles têm a parte aplique aqui, e eu preenchi lá a informação. E sobre a segunda pergunta, o primeiro passo para fazer o intercâmbio, eu acho que a primeira coisa é tomar uma decisão. Eu acho que, enfim, você quer fazer? Então, se você quer fazer, então começa a planejar. Eu acho que a primeira coisa é definir os países. Como falei para você, comentei, define uma lista de países, 2, 3 países. Coloca como meta quando você quer fazer. Eu começaria primeiro, caso você está com medo de viajar, ou que você ainda não tem exatamente o quão de tempo, faça a curto prazo, no lugar mais próximo, para você conhecer primeiro. A América Latina está do lado, e eu acho que a gente tem que parar com essa cabeça de enfim, não dá a prioridade que a América Latina precisa, em muitos lugares de trabalho que você vai conseguir vai ser na América Latina, então começaria por aí. Ou, se você quiser, em algum lugar mais longe também, planejar financeiramente, conseguir uma rede de contato, e caso você não está conseguindo aplicar de maneira online, aplica para desses vistos de holidays, que são vistos férias, e busque trabalho no país mesmo, então, que também ajuda, e muita gente que eu conheço aqui vieram através disso. Mas sim. Então, principalmente na Europa, quando você vem de um país que não é da União Europeia, porque pessoas que nasceram na Europa ou têm, enfim, como brasileiros que têm passaporte italiano, eles conseguem suporte do governo, né? Então, quando você vem de um outro país, você é remunerado, e eu posso falar abertamente que eu não tenho nenhum problema. Eu vim para o meu primeiro intercâmbio aqui remunerado, meu estágio foi por 14 meses, e eu recebia um salário de mais ou menos 1.200 euros, que eu conseguia pagar meu apartamento, pagar minha comida e ter um dinheiro para desfrutar durante esse período. Então eu fui contratado e obviamente o salário mudou, mas só que o estágio sim é remunerado. Voluntariado não é pelo nome, né? Projetos voluntários, mas os estágios são sim remunerados. É um prazer estar com vocês e ajudar no tocante às questões de intercâmbio, né? Eu tive a oportunidade de já viajar para 2 países, né? 3 países, na realidade, Argentina, Canadá e Estados Unidos, e me apaixonei e, para mim, conhecer culturas diferentes agrega valor de conhecimento e, concomitantemente, nos ajuda a
a melhorar cada dia mais. Obrigado pelo convite, assim, fico muito feliz de poder compartilhar e dar uma, enfim, uma intrigada, assim, nas pessoas para que elas possam também, enfim, lutar por um sonho de morar num país diferente ou ter uma experiência internacional e a gente entender que o mundo é tão grande, tem tanta coisa bonita para a gente conhecer e aprender, e eu acho que isso tem sido para mim uma das melhores coisas, e sempre que eu volto para casa, em Natal, feriado, em férias, eu sento com a minha família e falo o quão eu também quero que eles façam e vivam o que eu vivi, possam, né, e espero que em breve possam ainda mais. Então, não, super disponível, eu tinha deixado no último PPT só uma mensagem, eu estou apenas a uma mensagem de distância, então, meu e-mail, assim, pode compartilhar, vou deixar no material também, então vou deixar meu e-mail tanto pessoal como profissional, vou deixar lá meu telefone, caso alguém queira mandar mensagem, eu uso o WhatsApp também, ou até Facebook ou alguma outra rede social, totalmente disponível, só não vou estar tão disponível aqui durante o final do ano, porque é férias para todo mundo, mas 1º de janeiro a gente está de volta, e eu estou, como eu comentei, uma mensagem de distância para a gente se ajudar. Então, muito sucesso para vocês, eu espero que a gente consiga se conectar mais tarde também no futuro.